eventual e culpa consciente. Dois conceitos que geram muita confusão e muita dificuldade em algumas questões concretas de prova. E nesse vídeo, a gente vai trabalhar de forma rápida, direta e objetiva as diferenças e semelhanças entre esses dois conceitos tão importantes para que você nunca mais se confunda e nunca mais erre uma questão de prova, já que esse é um dos temas mais cobrados na nossa prova da OAB. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e venho aqui para a gente trabalhar com dois temas muito importantes do direito penal, o dolo eventual e a culpa consciente, assunto mega cobrado na nossa prova da OAB. Mas antes de começar o vídeo, curte aqui o nosso canal do Estratégia OAB no YouTube, as nossas redes sociais, ativa aquele sininho para receber notificações de mais vídeos como esse e um recado importante para você, não perca a partir do dia 18 de novembro a nossa reta final para a prova da OAB. Terão aulas gratuitas de todas as principais disciplinas. Nós vamos ter aulão especial de direito penal na quinta-feira, 5 horas de aula de direito penal. Vamos ter revisão de véspera com todas as disciplinas no sábado e no domingo a correção antecipada da prova para que você saiba logo que está aprovado e vai para a sua segunda fase. Então não perca, aqui no canal do Estratégia OAB do YouTube, nossa reta final da OAB, começando gratuito para todo mundo a partir do dia 18 de novembro. O link para você se inscrever e participar está aqui na descrição desse vídeo. Muito bem, galera, agora sim a gente vai falar de dois institutos super cobrados, dois conceitos que muita gente faz confusão e que a gente precisa conhecer para a nossa prova da OAB. O dolo eventual e a culpa consciente. Quais as diferenças entre esses dois institutos? Antes de qualquer coisa, a gente tem que lembrar o conceito de dolo, o dolo normal, natural, chamado dolo direto. Anota aí que dolo direto, o famoso dolo direto de primeiro grau, é sinônimo de intenção, finalidade e vontade de gerar determinado resultado. Esse é o conceito puro de dolo. Entretanto, há algumas espécies de dolo, e a mais famosa delas é o dolo eventual. E atenção, porque muita gente faz confusão com esse conceito, porque decora, lá na época da faculdade, de forma errada, que dolo eventual é só assumir o risco de produzir um resultado. Mas eu vou chamar a sua atenção que o dolo eventual é muito mais do que isso. E para a gente falar em dolo eventual, a gente precisa de 3 elementos estruturais, cumulativos e necessários que a gente vai colocar aqui agora para você. Dolo eventual, portanto, pressupõe 1. Previsão concreta do resultado. 2. Consentimento, indiferença quanto a esse resultado. Chama atenção que aqui a gente adotou uma teoria chamada teoria do consentimento, muito cobrada em prova. E 3, a gente vai ter a atuação, agir, aceitando, assumindo o risco de gerar o resultado. Então, para você ter dolo eventual, você precisa desses 3 aspectos. Percebam que o dolo eventual, ele é um dolo diferente, a gente chama ele de um dolo muito estranho, um dolo fora da realidade, fora do comum, porque ele é um dolo onde não há intenção. Então, atenção que essa é a grande característica do dolo eventual. No dolo eventual, não há intenção de gerar o resultado. Muito bem, mas eu quero que você agora fique atento para a diferença que vai haver entre o dolo eventual e a chamada culpa consciente. Antes de qualquer coisa, a culpa comum, a chamada culpa inconsciente, que a gente trabalha na maioria dos crimes culposos, ela se traduz na ideia de falta de cuidado. Então, os elementos que caracterizam essa culpa comum são esses aqui, ó. Você vai ter, primeiro, previsibilidade do resultado, ou seja, mera possibilidade de prever, e depois, atuação, agir com falta de cuidado, que a gente chama de imprudência, negligência e imperícia. Mas, atenção! Esta é a culpa comum, chamada inconsciente, e ela se chama inconsciente exatamente porque o sujeito não tem consciência, leia-se previsão, não passa na cabeça dele que aquele resultado vai acontecer. Então é uma falta de cuidado, uma precipitação, são os acidentes em geral. Falta de cuidado que gera um resultado típico. Mas o problema maior não está aí em dolo eventual e a culpa comum, e sim no dolo eventual com a chamada culpa consciente. E aí, muita atenção agora, porque a diferença é sutil. Vejam, quando a gente fala de culpa consciente, nós podemos falar também de uma culpa com
previsão. Ou seja, o conceito de consciência na culpa é essa consciência quanto à produção do resultado. Leia-se, passa na cabeça do cara que o resultado pode acontecer. E é exatamente por isso que muita gente confunde. Alguns falam que é uma zona nebulosa do direito penal. Não é nebulosa, não. Na verdade, confundem o dolo eventual com a culpa consciente porque eles partem da mesma ideia, a previsão concreta do resultado. Ambos nascem do agente ter consciência e previsão de que o resultado pode acontecer. Mas, diferentemente do que acontece no dolo eventual, para se delimitar culpa consciente, a gente vai ter essas características aqui. Sim, primeiro, previsão concreta do resultado. E nisso ela é igual ao que nós falamos do dolo eventual. Mas as diferenças começam agora. Na culpa consciente, diferentemente do que acontece no dolo eventual, você não tem essa aceitação de risco de ocorrência do resultado. Então aqui na culpa consciente, segunda característica, o que vocês vão encontrar é um repúdio quanto à produção daquele resultado que foi previsto. E terceiro, o agente vai atuar confiando na sua capacidade pessoal para não gerar o resultado. Então, na culpa consciente, não existe essa história de assumir risco. O agente prevê o resultado, sabe que ele pode acontecer igualzinho no dolo eventual, mas atua confiando e crendo na sua capacidade, repudiando que aquele resultado venha a acontecer, e ele acaba acontecendo. Talvez o exemplo mais famoso seja esse aqui, ó, do atirador de elite, aquele cara que faz um disparo muito difícil, sabendo da previsão, e por isso consciente, de que pode ser que ele erre e acerte a vítima, por exemplo, de um sequestro, mas ele acredita, confia e repudia aquele resultado. E ele age e acaba, por exemplo, lesionando a vítima. Nesse caso, no plano do fato típico, ele atuou com culpa consciente. Agora, atenção! A grande diferença prática entre dolo eventual e culpa consciente é que no dolo eventual, se você entender que aqueles requisitos foram preenchidos, você vai imputar ao agente o crime doloso. E você vai responder por um homicídio doloso, por uma lesão corporal dolosa, como se tivesse atuado com intenção. Crime doloso é crime doloso, não faz diferença se o dolo é eventual ou se o dolo é direto, o tipo penal é doloso. Agora, se você entender pelos elementos da culpa consciente, o agente vai responder pelo crime culposo. Então, homicídio culposo ou lesão corporal culposa. Obviamente, crimes muito menos graves. E daí a grande importância. Esse tema é um dos campeões de cobrança na nossa prova da ordem, porque faz muita diferença na atuação sua como advogado, como advogada, se você vai conseguir atribuir o dolo eventual ou a culpa consciente para o seu cliente, porque aí ele responde, ao invés do crime doloso, pelo crime culposo. Tema fundamental para a nossa prova da OAB.